O momento entre a vida e a morte durou exatamente 4 segundos, mas o julgamento que se seguiu se estendeu por uma eternidade que quase destruiu um homem inocente. O ar da noite estava denso com a umidade, enquanto o resort de luxo à beira-mar fervilhava com a energia das férias. As luzes da piscina projetavam reflexos dançantes sobre a água turquesa, criando uma atmosfera quase onírica. Hóspedes relaxavam em espreguiçadeiras acolchoadas, coquetéis na mão, enquanto uma música suave flutuava de alto-falantes escondidos. Tudo parecia perfeito, sereno, intocado pela escuridão que estava prestes a se desenrolar. Helena Moraes estava nadando voltas, seus cabelos loiros esvoaçando atrás dela, enquanto ela cortava a água com braçadas experientes. Aos 25 anos, era uma nadadora confiante, ou assim pensava. Mas a confiança não significa nada quando uma cãibra súbita agarra a panturrilha com a força de uma armadilha de aço. Num momento, ela deslizava suavemente, no outro sua perna travou, enviando uma dor lancinante por todo o corpo. Ela engasgou, inalando água em vez de ar, e de repente, a piscina que parecia tão acolhedora tornou-se um túmulo líquido. Seus braços debateram-se descontroladamente a princípio, o instinto a impulsionando a lutar. Mas o pânico consome oxigênio mais rápido do que o esforço, e em segundos seus movimentos tornaram-se lentos. A superfície brilhava acima dela, impossivelmente distante, apesar de estar a poucos metros. A água encheu sua boca, seu nariz. Seus pulmões gritavam por ar que não viria. Sua visão começou a escurecer nas bordas, e seus braços agitados ficaram moles, rendendo-se à atração da gravidade e ao esgotamento. Daniel Batista estava de serviço há 6 horas, seus olhos constantemente examinando a área da piscina com vigilância treinada. Aos 23 anos, ele era salva-vidas certificado há 5 anos, havia concluído o treinamento avançado em resgate aquático e havia salvado 7 vidas em sua carreira. Ele conhecia os sinais, conhecia-os como conhecia o próprio batimento cardíaco. Quando viu os braços de Helena pararem de se mover, viu seu corpo começar a afundar. Sua mente não hesitou nem por uma fração de segundo. Ele se lançou da cadeira elevada do salva-vidas, seu físico atlético cortando o ar antes de mergulhar na água com quase nenhum respingo. Anos de treinamento tornaram seus movimentos fluidos, automáticos. Ele alcançou Helena em 3 braçadas poderosas, suas mãos encontrando o tronco dela enquanto ele se posicionava atrás dela. Usando a técnica de resgate com braço cruzado no peito, ele envolveu um braço sobre o peito dela, apoiando sua cabeça acima da água, enquanto usava o braço livre para impulsionar os dois em direção à borda da piscina. Mas as técnicas de resgate, quando vistas por olhos destreinados, podem parecer perturbadoramente íntimas. Da beira da piscina, Jorge Viana estava saboreando seu terceiro uísque da noite, seus olhos brilhantes de álcool e preconceito. Quando ele viu Daniel, um jovem negro, com os braços em volta de Helena, uma jovem branca, algo feio se agitou em seu peito. Ele não viu um salva-vidas cumprindo seu dever. Ele viu algo completamente diferente, algo que seus preconceitos o haviam ensinado a ver. Afaste-se dela. As palavras explodiram da boca de Jorge como balas, afiadas e violentas. Ele cambaleou para frente, quase derramando sua bebida, seu rosto contorcido de raiva. O que você pensa que está fazendo com essa mulher? Outros hóspedes se viraram, sua atenção voltando-se para a cena que se desenrolava diante deles. Na era dos vídeos virais e do julgamento instantâneo, celulares emergiram de bolsos e bolsas como armas, câmeras já gravando antes que alguém entendesse o que realmente estavam testemunhando. Daniel continuou seu resgate, arrastando Helena para a parte rasa da piscina, onde ele poderia ter melhor apoio.
O corpo dela era um peso morto em seus braços, seu rosto pálido como porcelana, lábios azulados. A água escorria de sua boca enquanto ele a posicionava cuidadosamente na borda da piscina, virando-a de lado para ajudar a drenar suas vias aéreas. "Alguém chame a segurança!" Uma mulher gritou de algum lugar na multidão que se formava. "Ele está atacando-a!" As palavras atingiram Daniel como golpes físicos, mas ele não podia parar, não podia se defender. A vida de Helena estava em jogo, e cada segundo contava. Ele desferiu golpes firmes nas costas, entre as omoplatas, exatamente como sua certificação da Cruz Vermelha havia ensinado, observando desesperadamente por sinais de consciência. O corpo de Helena convulsionou de repente. Uma tosse violenta sacudindo seu corpo enquanto a água explodia de seus pulmões. Ela engasgou, sugando o precioso ar, seus olhos se abrindo em confusão e terror. Mas mesmo enquanto ela começava a respirar novamente, mesmo enquanto a cor lentamente retornava ao seu rosto, a raiva da multidão apenas se intensificava. "Eu vi tudo." Jorge arrastou as palavras, apontando um dedo acusador. Ele estava apalpando-a, segurando-a debaixo d'água. "Eu vi com meus próprios olhos. A segurança do resort chegou em minutos. 2 seguranças corpulentos em uniformes impecáveis, abrindo caminho pela multidão. O chefe da segurança, um homem chamado Ricardo Pires, com 20 anos de serviço, deu uma olhada na cena. Um salva-vidas negro agachado sobre uma mulher branca, ambos encharcados, ela deitada no chão, e sua expressão endureceu. "Afaste-se dela. Agora." A mão de Pires moveu-se para o rádio preso ao seu cinto, sua postura agressiva, confrontadora. Daniel levantou as mãos lentamente, seu coração martelando contra as costelas. Ela estava se afogando. "Eu sou salva-vidas. Eu atirei. Verifiquem as câmeras de segurança." "Guarde isso para você." Pires o interrompeu. "Temos várias testemunhas dizendo o contrário." Helena tentou falar. Sua voz um coachar rouco, danificado pela água da piscina e pela tosse. "Não, esperem, ele..." Mas suas palavras se perderam no caos, abafadas pelos murmúrios e acusações da multidão. "Típico!" Uma mulher sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. "Eles dão empregos a essa gente e olhem o que acontece. Não dá para confiar neles perto de mulheres brancas." O tom racista nem era sutil, mas ninguém o contestou. Em vez disso, cabeças balançaram em concordância, celulares continuaram gravando e a narrativa se solidificou como concreto. Um homem negro havia agredido uma mulher branca na piscina de um resort, e a justiça precisava ser feita. Daniel sentiu algo dentro dele se quebrar, não de raiva, mas de exaustão. Quantas vezes ele havia provado seu valor? Quantas certificações, quantas vidas salvas, quantos anos de serviço não significavam nada diante de um julgamento superficial? Ele já havia enfrentado o racismo antes. Microagressões sutis, olhares desconfiados, portas de carro travadas enquanto ele passava. Mas isso era diferente. Era sua competência, seu caráter, sua identidade inteira sendo reduzida a um estereótipo em tempo real. Enquanto Pires agarrava seu braço, preparando-se para levá-lo embora, Daniel avistou algo flutuando na água da piscina. A pulseira de sua mãe, uma simples faixa trançada que ela havia feito para ele antes que o câncer a levasse há 3 anos, havia escorregado durante o resgate. Ela flutuava preguiçosamente pela superfície da piscina. A única conexão física que lhe restava com a mulher que o criou sozinha. Trabalhou em 3 empregos para pagar seus estudos, ensinou-o a ser forte e compassivo, apesar de um mundo determinado a vê-lo como nenhum dos dois. "Posso?" ele começou, gesticulando em direção à água, mas o aperto de Pires se intensificou. "Você não vai chegar perto daquela piscina. Seu trabalho aqui acabou." Helena finalmente conseguiu se sentar, seu peito arfando a cada respiração, água ainda escorrendo de seu cabelo e roupas.
Sua mente estava se clareando da névoa da quase-morte, e com a clareza veio o horror pelo que ela estava testemunhando. Este homem, este salva-vidas, havia salvado sua vida, e agora ele estava sendo tratado como um criminoso. Parem! Ela tentou novamente, sua voz mais forte desta vez, mas ainda não forte o suficiente para cortar o barulho. Jorge se inclinou perto de Daniel, seu hálito cheirando a uísque e ódio. Pensou que poderia tirar vantagem enquanto ela estava indefesa, não foi? Achou que ninguém acreditaria nela se ela dissesse algo? A acusação era tão vil, tão completamente divorciada da realidade, que Daniel nem conseguia formular uma resposta. Ele apenas olhou fixamente, a mandíbula cerrada, cada músculo de seu corpo tenso com contenção. Um movimento errado, uma palavra raivosa, e ele sabia que isso apenas confirmaria as piores suposições deles. A multidão havia crescido agora, atraída pela comoção como mariposas à chama. Alguns seguravam seus celulares no alto, capturando cada momento para as redes sociais. Outros sussurravam atrás das mãos em concha, espalhando boatos que mutavam a cada nova contagem. A história que estava sendo escrita era simples, sensacional e inteiramente falsa, mas a verdade nunca impediu que uma boa narrativa se tornasse viral. Pires começou a puxar Daniel em direção ao escritório de segurança do resort. E foi então que Helena encontrou sua voz. Realmente a encontrou, puxando o ar do fundo de seus pulmões e canalizando cada grama de força que lhe restava. Parem! A palavra cortou o caos como uma faca na seda, afiada e inegável. Parem agora mesmo! A multidão caiu em silêncio, todos os olhos se voltando para ela. Ela usou a borda da piscina para se levantar completamente, água escorrendo de suas roupas, suas pernas tremendo, mas se mantendo firmes. Quando ela falou novamente, cada palavra foi deliberada, clara, impossível de ser mal interpretada. Aquele homem salvou minha vida. Eu estava me afogando. Minha perna deu cãibra, eu afundei e não consegui voltar à superfície. Ele pulou e me tirou. Ele realizou as técnicas de resgate aquático exatamente como deveriam ser feitas. Sem ele, eu estaria morta agora. O rosto de Jorge ficou ainda mais vermelho. Agora esperem um minuto, eu vi... Você viu o que quis ver? Helena o interrompeu, sua voz ganhando força a cada palavra. Você viu um homem negro tocando uma mulher branca e seu racismo preencheu o resto. Mas o que realmente aconteceu é que um profissional treinado fez seu trabalho e salvou a vida de alguém enquanto você estava lá com sua bebida e o julgava. O silêncio que se seguiu foi profundo, pesado de vergonha e realização. Rostos que haviam sido contorcidos pela raiva agora mostravam confusão, constrangimento, o lento amanhecer de uma terrível compreensão. As câmeras de segurança, Helena continuou, virando-se para Pires. Verifiquem as câmeras de segurança. Elas gravam tudo nesta piscina, certo? Verifiquem-nas. Vocês verão exatamente o que estou dizendo. O aperto de Pires no braço de Daniel afrouxou um pouco. Podemos revisar as imagens, mas... Então façam. Agora! O tom de Helena não deixou margem para discussão. Porque se vocês levarem este homem embora, com base em nada além de suposições racistas e mentalidade de turba, eu vou processar este resort, você pessoalmente e todos que participaram desta tentativa de linchamento. A palavra linchamento atingiu como um trovão. Várias pessoas na multidão deram passos para trás, como se tentassem se distanciar fisicamente do que haviam feito parte. Celulares foram apressadamente baixados e guardados nos bolsos. Pires levou 15 minutos para acessar as imagens das câmeras de segurança em seu tablet, embora parecesse horas. A multidão permaneceu, paralisada, incapaz de sair mesmo que muitos claramente quisessem. Helena ficou perto de Daniel, posicionando-se entre ele e os outros, sua presença um escudo contra novas acusações.
Quando o vídeo foi reproduzido, ele contou uma história inegável. Lá estava Helena nadando voltas. Lá estava o momento em que seu corpo travou, a parada súbita, o debate frenético que rapidamente deu lugar à quietude. Lá estava Daniel, lançando-se de sua cadeira no instante em que registrou o perigo, seu mergulho preciso e profissional. As câmeras subaquáticas capturaram sua aproximação, seu posicionamento cuidadoso, a técnica de resgate com braço cruzado no peito, como ensinado nos livros. O ângulo mostrava seu rosto focado, determinado, preocupado, a expressão de alguém lutando para salvar uma vida, não para prejudicá-la. As imagens mostraram ele a puxando para a borda, virando-a para drenar suas vias aéreas, desferindo golpes nas costas para limpar seus pulmões. Cada movimento correspondia aos protocolos padrão de resgate aquático. Não havia nada sexual, nada violento, nada remotamente parecido com uma agressão. Era simplesmente um salva-vidas habilidoso fazendo exatamente o que os salva-vidas são treinados para fazer. Quando o vídeo terminou, ninguém falou. O silêncio era esmagador, sufocante em sua vergonha. Pires pigarreou, soltou completamente o braço de Daniel e deu um passo para trás. Eu peço desculpas. As testemunhas estavam enganadas. As testemunhas foram racistas, Helena corrigiu sem rodeios. Vamos chamar as coisas pelo nome. Jorge já havia desaparecido na noite, junto com vários outros que haviam sido os mais vocais em suas acusações. Aqueles que permaneceram não conseguiam encarar Daniel nos olhos. Helena virou-se completamente para ele pela primeira vez desde o início do Calvário. De perto, ela pôde ver o quão jovem ele era, pôde ver a exaustão e a dor gravadas em suas feições. Não era a primeira vez que ele enfrentava algo assim, ela percebeu. Talvez não tão extremo, mas a presunção de culpa, o julgamento instantâneo, essas eram feridas familiares. Obrigada, ela disse simplesmente. Você salvou minha vida. Daniel assentiu, sua garganta apertada demais para palavras. Ele olhou para a piscina, onde a pulseira de sua mãe ainda flutuava perto da entrada do filtro. Isso é importante para você, Helena disse, seguindo seu olhar. Não era uma pergunta. Minha mãe fez, antes de falecer. Sem hesitar, Helena caminhou até a borda da piscina e se abaixou, pescando a pulseira da água. Ela a segurou com cuidado, reverentemente, a água escorrendo dos fios trançados enquanto a trazia de volta para ele. Não deixe que tirem isso de você, ela disse, pressionando-o em sua palma. Não deixe que tirem nada de você. Você é um herói de verdade. Não o tipo que é celebrado em filmes, mas o tipo que importa. Alguém que age enquanto outros apenas assistem. Daniel fechou os dedos em volta da pulseira, a textura familiar o ancorando, puxando-o de volta da beira do desespero em que ele havia cambaleado. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Você estava fazendo mais do que isso. Você estava sendo humano de um jeito que a maioria das pessoas esqueceu como ser. Você viu alguém em perigo e ajudou, sabendo que poderia haver consequências, sabendo que as pessoas poderiam não entender. Você fez isso de qualquer maneira. Pires deu um passo à frente novamente, sua expressão agora genuinamente arrependida. Pelo que vale, seu emprego está seguro, mais do que seguro. A gerência do resort vai querer reconhecer suas ações devidamente. E teremos algumas conversas sérias com os hóspedes que fizeram falsas acusações. Vocês vão? Daniel perguntou. E não havia raiva em sua voz, apenas um cansaço profundo, na alma. Vão mesmo? Ou todos vão apenas fingir que isso não aconteceu, voltar para suas férias e nada vai mudar? Pires não teve uma resposta, porque ambos sabiam a verdade. Pela manhã, a maioria dessas pessoas estaria na praia, pedindo mimosas, postando fotos do pôr do sol, seu breve encontro com o próprio preconceito esquecido ou racionalizado. Mas Helena não esqueceria.
Enquanto estava ali, ainda pingando, ainda fraca por sua experiência de quase morte, ela entendeu que algo fundamental havia mudado em sua visão de mundo. Ela sempre se considerou progressista, de mente aberta, não racista. Mas ela nunca havia realmente compreendido o peso das suposições, o perigo do preconceito descontrolado, a forma como o preconceito podia transformar misericórdia em crime em questão de segundos. "Isso acontece com você frequentemente?" ela perguntou a Daniel baixinho, embora já soubesse a resposta. "Não tão extremo, mas a suposição de que sou perigoso, de que estou aprontando algo, de que minha presença em certos espaços é ameaçadora." Ele encontrou os olhos dela. "Sim, isso acontece com bastante regularidade. Sinto muito. Você não fez nada de errado. Nem você. Esse é o ponto." Helena envolveu os braços em si mesma, de repente, sentindo frio apesar do ar quente da noite. "Obrigada por salvar minha vida. E sinto muito que o custo de fazer isso tenha sido ser tratado como um criminoso." Daniel conseguiu um pequeno sorriso, a primeira expressão genuína que ele havia mostrado desde o resgate. "Você me defendeu, quando ninguém mais faria. Isso importa mais do que você sabe." A multidão havia se dispersado completamente agora. O espetáculo terminado, todos ansiosos para se distanciarem de sua parte na cena feia. A área da piscina voltou à sua calma anterior, a superfície da água novamente lisa, refletindo estrelas e luzes do resort, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia acontecido. Um homem estava disposto a arriscar sua própria segurança, sua própria reputação, para salvar a vida de um estranho. E aquele ato de coragem havia sido distorcido em algo sombrio e sinistro por pessoas que viam a cor da pele antes de verem a humanidade. As imagens das câmeras de segurança haviam fornecido a verdade objetiva, mas não deveriam ter sido necessárias. A palavra de Daniel, seu profissionalismo, seus 5 anos de serviço exemplar deveriam ter sido suficientes. No entanto, não foram. E todos os envolvidos sabiam que nunca teriam sido. Enquanto a noite avançava e o resort retornava ao seu paraíso fabricado, 2 pessoas estavam na beira da piscina, conectadas pelo trauma e pela verdade. Helena Moraes, que quase se afogou, mas viveu para contar a história. E Daniel Batista, que salvou uma vida apenas para ser acusado de agressão, que demonstrou a mais alta forma de coragem apenas para ser recebido pela mais baixa forma de preconceito. O momento entre a vida e a morte durou 4 segundos, mas a lição de humanidade, tanto em sua nobreza quanto em sua feiura, duraria para sempre.